Muito obrigado. Opa, muito obrigado, muito boa tarde a vocês. É um prazer estar aqui fazendo rapidamente minha audiodescrição para garantir um pouco de acessibilidade para as pessoas que eventualmente podem não me ver. Eu sou um homem cisgênero, pardo, sem deficiência, da geração Y. Estou usando barba, cabelo e bigode pretos, com alguns fios brancos, o cabelo bem raspadinho dos lados em cima, encaracolado. Estou sentado usando uma camisa preta com um blazer preto, uma calça preta e um tênis branco. Então é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês hoje sobre turismo, sobre diversidade e inclusão. Eu não sei se repararam, mas o meu sotaque não me deixa mentir, eu sou de Recife, moro aqui no Rio tem um pouquinho mais de um ano, então sou um turista. Nunca vou deixar de ser turista nessa terra, porque sempre tem muita gente e muita coisa para conhecer por aqui. Sou especialista em diversidade e inclusão e tem essa área junta qualidades de muitas áreas, né? Eu brinco que hoje em dia as perguntas mais feitas pelo brasileiro são duas: quem matou Odete Roitman? Mas para muitas pessoas. E como é que está a área de diversidade e inclusão, né? Ou como eu posso começar, ou como a minha empresa pode começar. E eu costumo pensar, pessoal, que turismo é a celebração da diversidade humana, porque nos convida a sair das nossas casas, das nossas cidades, dos nossos estados, dos nossos países e conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. E fico me perguntando, e é isso que faz com que eu me coce um pouquinho e venha aqui falar com vocês, se todo mundo tem esse direito, se todo mundo é visto do mesmo jeito, acolhido do mesmo jeito, se mulheres que viajam sozinhas são acolhidas da forma adequada, se pessoas com deficiência são acolhidas no sentido comportamental e estrutural quando chegam nos lugares, se pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, sofrem com olhares, ou se essas pessoas idosas, pessoas que têm algum tipo de necessidade, sofrem com falta de amparo, de infraestrutura. E aí eu trago para vocês essa provocação. Essa é a provocação número 1. A provocação número 2 é se internamente nós temos pessoas diversas. Eu moro com uma pessoa da hotelaria, né, com uma pessoa que está acostumada a receber estrangeiros, e os estrangeiros olham para a gente como o país mais diverso do mundo, e às vezes chegam nas nossas instalações e veem as pessoas todas muito iguais e perguntam: ué, mas aqui não é o Brasil? Né? Então, quando a gente trabalha diversidade e inclusão dentro da nossa empresa, da nossa instituição, para receber outras pessoas, quanto mais diversidade, mais chance de se conectar com pessoas que são diferentes da gente. Esse ano, nós já recebemos 7 milhões de turistas estrangeiros aqui no Brasil. A gente precisa deixar uma boa impressão. As pessoas estão voltando, a gente viu uma pandemia recentemente, as pessoas estão voltando a sair de casa, a viajar, a se encontrar. E a gente precisa garantir que esse encontro seja de pertencimento, seja de acolhida para todas as pessoas. Sejam elas as pessoas que a gente está recebendo, sejam elas as pessoas dentro das nossas instituições, dos nossos locais. Obrigada, Lucas. Já deu aí uma provocada, né? Como é que vai ser, como é que a gente trabalha esse acolhimento, né? Esse pertencimento tão importante para que, de fato, o turismo seja inclusivo e as pessoas queiram e possam, né, estar plenamente com a gente. Eu vou pedir para a Ana Lu falar, ela tem um case aqui, né, de um ponto turístico importante da nossa cidade. Sabe que a minha filha mais nova, na escola, estava fazendo um trabalho sobre pontos turísticos da cidade. E aí eu descobri que eu nunca tinha levado elas para nenhum ponto turístico. Gente, a gente mora aqui, não vai, né? E aí eu falei com ela, escolhe um para ir, para você fazer o trabalho da escola. E aí a gente foi no Pão de Açúcar e foi, assim, realmente uma experiência muito legal, porque mesmo morando aqui, né, quando a gente vai, é uma experiência muito bonita, né? Um lugar bonito, muito bem preparado. Fala um pouco para a gente como é que vocês estão trabalhando diversidade e inclusão lá. Vamos lá. Boa tarde. Primeiro, acho que fazer minha autodescrição. Sou uma mulher cisgênero, branca, cabelos longos, pretos. Estou com uma roupa um pouco marrom, uma blusa jeans com grupo ITER e sapatos pretos. Para mim, um grande prazer estar aqui no evento, não só pelo
momento de falar sobre turismo, mas principalmente sobre o tema de diversidade e inclusão. Então, eu sou a Ana Lu. Hoje eu estou como diretora de gestão e operações no Grupo ITER. Tenho uma apresentação também para trazer e falar um pouquinho mais sobre a empresa e esse case que a gente está trazendo. Não sei se o pessoal consegue trazer já aqui a apresentação. Eu acho que vamos tocando, tá? Então, só para quem não conhece o Grupo ITER, nós somos administradores de ativos naturais icônicos. Um deles, o Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Mas também temos aqui, importante, 2 ativos também na Serra Gaúcha, que são os parques do Caracol e Tainhas. Também nossa operadora de turismo, que é a C2 Rio, líder no Rio de Janeiro. Então, com um propósito como grupo de transformar o turismo brasileiro. E quando a gente fala de transformação do turismo, a gente tem valores muito bem embasados aí que estão no DNA do time. Quando a gente olha ali o impacto positivo que a gente prega e traz como valor, nada mais alinhado do que falar da responsabilidade social que a gente tem como empresa. E quando a gente fala de responsabilidade social, a gente quer trazer o nosso comprometimento com diversidade e inclusão. Dentro do grupo, a gente trabalha com 3 pilares estratégicos. Um deles, incrível que pareça, por muita coincidência, a Blend Edu participou com a gente nessa construção, que foi o pilar de governança. Então, quando a gente olha a governança de diversidade e inclusão do grupo, ela passa por algumas diretrizes. A primeira delas é conhecer o nosso time. Então, a gente trouxe aqui a avaliação e o nosso censo demográfico, a gente entender melhor sobre a nossa equipe. O segundo ponto é entender quais são as normas e diretrizes que a gente tem. Então, eu acho que não está passando, gente. Só para, de repente, depois não travar aqui. Então, a gente também tem aqui os nossos canais de conduta e ética. A gente garantir que realmente a gente tem ali o alinhamento dos nossos valores com as nossas normas e diretrizes da empresa. E, finalmente, entender para onde a gente quer ir como empresa olhando diversidade e inclusão. E, por isso, a importância do mapa estratégico dentro do negócio. A Blend apoiou a gente na construção desse mapa no final de 2023, foi um norteador para a gente em 2024, e ele fala diretamente, não só internamente, olhando a parte de desenvolvimento e treinamento de todo o time, mas também olhando as nossas ações externas e o contato com o nosso público, com o nosso visitante, como que a gente acolhe dentro dos nossos parques. Então, quando a gente fala sobre o segundo pilar, a gente vai trazer um pouquinho... Gente, acho que tá travando. Ele tá só um pouquinho atrasado aí, mas eu acho que se você for apertando, ele vai chegar. Vamos lá. É só para a gente não travar muito aqui no tempo, mas a gente tem aqui algumas certificações. Então, hoje, o Parque Bondinho ele é Sistema B. A gente é uma empresa Great Place to Work e tem algumas outras empresas que apoiam a gente durante todo esse processo. Quando a gente fala em relação à parte externa e como a gente recebe, como que a gente realmente tem a preocupação não só de como que a gente recebe nosso visitante, mas toda a cadeia que a gente impacta. Então, negócios inclusivos são pontos de partida em vários momentos para que a gente fomente realmente grupos específicos e que a gente consiga ali, onde a gente tenha uma edição especial, seja de
mulheres empreendedoras trazendo uma comunicação, trazendo o seu produto para dentro do parque, como também a gente tem fornecedores dentro dessa cadeia. Quando a gente fala de educação e sensibilização, então a gente tem nossas trilhas de treinamento, diálogo de diversidade e a nossa mentoria Caminhos Diversos. Então é como que a gente consegue preparar e desenvolver o nosso time internamente para receber todo esse público e esses visitantes. Mas não só isso, garantir também que o nosso time esteja preparado para realmente garantir esse acolhimento. Então, quando a gente olha, e a gente falou muito disso, né, que a gente recebe um público do mundo inteiro, extremamente diverso, a gente também tem que pensar nessa diversidade quando a gente está olhando tanto o nosso time interno, quanto como ele recebe esse público. Então, quando a gente fala de acolhimento, que é esse último pilar, a gente tem duas diretrizes, que é olhar o ambiente, e aí tanto o ambiente de trabalho, onde a gente precisa entender fisicamente o que o nosso funcionário precisa ter para realizar a sua atividade, mas também o ambiente de visitação, que é como a gente recebe pessoas que tenham realmente necessidades especiais, sejam elas físicas ou não, mas que a gente tem que estar preparados para esse momento. Os grupos de afinidade, a gente também tem esse apoio aí para conseguir conversar cada vez mais e trazer temas que sejam importantes à troca e direcionamento junto com o time, mas a gente também tem que entender como que a gente pode potencializar cada vez mais a inclusão e propor desafios para que realmente essa cadeia cada vez mais se multiplique. Eu queria trazer aqui só uma história que, na verdade, é o João Handbike. Ele foi o primeiro cadeirante a conseguir descer de rapel o Morro da Urca. E isso só foi possível e um desafio para ele, porque a gente teve um time incrível que conseguiu se preparar para receber e realizar essa ação e que a gente também teve parceiros incríveis que conseguiram apoiar durante todo esse processo. Então, queria trazer um pouquinho aqui só o depoimento do João. João Handbike é um menino de hoje de 19 anos, nasci com mielomeningocele, que é uma má formação na coluna, que hoje em dia eu sou cadeirante. O fato de eu ser cadeirante é apenas uma característica, mais uma das características que eu tenho. Sempre gostei de adrenalina, sempre busquei me desafiar. Surgiu a ideia do Morro da Urca, então eu consegui ser o primeiro cadeirante a descer o Morro da Urca de rapel. E se alguém me dissesse que era impossível, isso não seria nada pra mim, porque eu não tinha tentado até então. Ninguém tinha tentado até então. O principal objetivo é alcançar pessoas, mostrar pro cadeirante que tem um mundo lá fora, é incrível, que ele precisa explorar, que o mundo tá aí fora pra todos, que o mundo é de todos. Acreditem, tire os seus planos da mente, coloque no papel, depois de pôr no papel, coloque ele em prática. Se você acredita, vai dar certo, já deu certo. Esse daqui é o João, é um depoimento incrível. Eu acho que apoiar realmente esse momento para a gente foi um grande aprendizado. Eu acho que entender as barreiras e como que a gente pode apoiar nesse desenvolvimento, seja no espaço físico, mas também entender como que o nosso time está preparado para apoiar momentos como esse. Obrigada. Muito bom, Ana Lu, muito legal. Sabe que eu tenho um amigo, o Daniel Gonçalves, ele não é cadeirante, mas ele tem uma deficiência que afeta muito a parte motora dele, e ele é escalador, e ele está inclusive aí numa final aí de alguma coisa para competir, né, mundialmente, e cada vez mais a gente vê isso, né, que quando a gente dá as condições, as pessoas começam a poder avançar em relação a coisas que antes a gente achava que não era possível para elas, né, porque na verdade, quando o conceito de deficiência que a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência traz, né, quando fala que a deficiência está na interação das limitações da pessoa com as barreiras que são impostas,
Isso é chave, né? Porque quando a gente começa a tirar barreira, a gente começa a limpar o terreno, a gente começa a criar condição para, de fato, as pessoas usufruírem plenamente das oportunidades e terem uma vida aí mais completa. E aí eu vou aproveitar agora, chamar o Carlos, que vem trazendo aí uma discussão de neurociência, né? O projeto, ele é da UF, né? O projeto da UF, uma universidade que, inclusive, tem muitos núcleos, né, envolvidos na discussão de acessibilidade e inclusão, né? Tem laboratórios de tecnologia assistiva, né? Com muitas parcerias aí com FINEP, com ministérios. A gente acompanha muito aí vários projetos da UF, é uma universidade que realmente tem se destacado aí nessa área. E aí eu queria que você falasse um pouco aqui do Maré de Inovação e como é que essa aproximação aí da neurociência para trazer mais possibilidade para discutir esse turismo inclusivo. Ok, estão me ouvindo? Ouvindo bem? Uns ruidinhos, né? Bom, primeiramente agradecer também o convite aqui da BAV, do SESC. Trago aqui os cumprimentos do nosso reitor, professor Antônio Cláudio. Agradeço a sua fala introdutória falando sobre a UF. A UF é realmente uma universidade muito inclusiva, né? Ela tem isso no DNA, ela tem uma força muito grande nessa dimensão humanista, né? E isso cria um ambiente muito propício para nós desenvolvermos esse tipo de projeto. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, diferente aqui do meu amigo, cabelo bastante grisalho, aliás, totalmente grisalho, 60 a mais, ligeiramente barrigudinho e com 1,80 m, visto um blazer azul, né? Uma calça preta, jeans e uma camisa. Tá fazendo muito eco, né? Oi, melhorou? Para mim tá baixo, mas para melhorou? Não? Acho que é não deixar muito perto da boca. Eu acho que é deixar numa distância assim razoável. Ok, eu acho que agora eu acertei. E que mais? E estou usando uma camisa cinza. Falar um pouquinho falar um pouquinho, não sei se está próximo demais. Ok, falar um pouquinho então desse projeto. Primeiro eu vou dar uma contextualizada, né? E depois também trouxe uma apresentação em um pequeno vídeo, mas nós começamos há 12, 13 anos atrás, começando um projeto de extensão dentro da universidade, entendendo que é uma universidade pública, né? E que nós tínhamos que fazer uma devolutiva para a sociedade de alguma forma. E eu sempre tive uma dificuldade de relacionamento com pessoas com deficiência, e eu costumo dizer que um pesquisador e um professor ele é movido por duas questões, pela curiosidade e pela angústia. No caso ali, nesse caso especificamente, eu era muito mais motivado pela angústia de não conseguir entender determinadas situações. E quando comecei a desenvolver esse projeto de extensão, sem problema nenhum assumir publicamente, nós fizemos muita coisa errada, por desconhecimento, não é? Nós levávamos os meninos, os jovens, para as atividades, né? Para nós, visitas técnicas, para eles, passeios. E cometemos muitos erros, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, mas como professor e pesquisador eu tive que parar e fazer o meu meia-culpa e perceber que nós precisávamos estudar e nos transformar num projeto de pesquisa, e isso foi feito há 10 anos atrás. E quando fizemos isso há 10 anos atrás, nós encontramos uma realidade bastante... eu não diria assim difícil, mas um cenário ainda bastante cheio de lacunas, cheio de problemas, oportunidades. E é uma característica do nosso projeto, a gente nunca foca no problema e sempre foca nas oportunidades. Então nós criamos esse projeto de Turismo, Hospitalidade e Inclusão, que hoje está dentro do Observatório de Inovação, e o Maré de Inovação é o mais recente, vamos dizer assim, o mais recente vertente, mas nós começamos trabalhando só com pessoas neurodivergentes. Hoje nós trabalhamos com todos os tipos de deficiência, mas, claro, a nossa expertise acaba sendo trabalhar com neurodivergente. E os nossos valores são nada sobre nós sem nós, né? Que isso é uma máxima do processo de inclusão.
Então, todo o processo e todo o projeto é desenvolvido com a participação efetiva deles, mesmo antes das atividades, no planejamento e no pós-visitações. Então, eles participam em todos os momentos. O outro pilar do projeto é que nós não somos favoráveis a uma visão capacitista, apesar de entendermos que eles precisam ser incluídos de alguma forma na sociedade e também no mercado de trabalho, até porque nós trabalhamos com públicos socialmente vulneráveis. Então, eles, além da questão da deficiência, eles ainda são vulneráveis socialmente, o que gera uma outra demanda. E, por fim, trabalhamos também com um pilar da questão relacionada à dimensão emocional e da inovação social. Nós não entendemos a inovação como só tecnológica, né? Nós usamos a tecnologia e o Maré de Inovação é isso, o uso da tecnologia, mas que gere benefícios sociais para inserir esse indivíduo que precisa de suporte. Nosso foco é no suporte que ele precisa e não nas deficiências. Isso muda o paradigma também do nosso olhar e da nossa visão. E para entrar mais especificamente no Maré de Inovação, o que nós estamos fazendo? Nós trabalhamos muito em rede. A gente acredita que atuar em rede faz toda a diferença, né? Potencializa, né, o nosso propósito. Mas é muito difícil trabalhar em rede, né? Sem a preocupação de protagonismo. Então, a Federal Fluminense fez parceria com o SESC, né? Nós temos uma parceria muito exitosa com o SESC, que garante toda a operacionalização do projeto, né? Porque a universidade pública hoje está muito sucateada em termos de recursos. Então, o SESC, através do seu aporte operacional, garante que todas as nossas operações sejam feitas de qualidade e protagonizadas como devem ser, porque é muito ruim você fazer pesquisa para incluir pessoas com deficiência de forma deficiente. E o SESC tem feito isso de uma maneira muito legal. Temos parcerias com a Rede FATEC e a Escola Favo de Mel, que é uma escola de pessoas neurodivergentes. Temos uma parceria com a Embratur e com a Embratur Lab, que é o braço de inovação da Embratur aqui no Rio de Janeiro, que nos garante recursos para contratar uma startup da UFRJ que faz toda a parte técnica de monitoramento de neurociência. E aí eu deixo bem claro para todos que eu não quero ser especialista em neurociência. Eu quero me apropriar da neurociência para melhorar a experiência turística, no caso a jornada. E aí entra também um novo parceiro, que é o Aquarrio, que também é outro case empresarial muito bacana, né, que tem uma preocupação de inclusão, né, de inserção de pessoas com deficiência nos seus quadros e entendimento do turista também de uma forma muito inclusiva e respeitosa, aderiram ao projeto onde a gente faz esse experimento de neurociência, que nada mais é, de uma forma bem simples, usar, né, equipamentos que são eletroencefalogramas, né, que captam as emoções e os principais sentimentos do indivíduo. Isso parece que é trivial, mas na verdade a gente sabe que na vida prática e socialmente nem sempre o indivíduo fala o que realmente pensa, porque tem uma série de filtros, né? Eu mesmo brinco dizendo que no Aquarrio eu não ponho o equipamento, que eles vão descobrir que eu tenho um pouco de claustrofobia, e aí eu ficaria lá meio desconfortável. Então eu não ponho para eles não descobrirem isso, afinal de contas eles são meus parceiros e eu quero apoiá-los 100%. Então eles ali têm experiências onde são avaliadas e monitoradas essas experiências que podem ser medo, ansiedade, indiferença, e vão se mapeando através dessas jornadas o que nós chamamos pontos frios e pontos quentes. Isso é muito importante para o aprimoramento da jornada e da tal experiência que a gente tanto fala, né? E pode ser revertido de muitas formas, inclusive do ponto de vista social do bem-estar, do ponto de vista empresarial, que você vai perceber
que você está investindo em pontos que não estão tendo o retorno que você gostaria de ter. E aí, eu não posso dar o spoiler, né? Mas surgem muitas situações interessantes, inclusive eu não posso dar o spoiler porque o Aquarrio ainda não permitiu, né? Mas que o próprio empresário investe, né, com uma expectativa em alguns equipamentos que não geram essa emoção e essa experiência tão esperada. E aí esse projeto, além dessas questões, mostra situações de ponto frios e coisas inusitadas. A título de curiosidade, nós levamos um grupo de pessoas com deficiência visual e eles adoraram a experiência, mas todos eles, num determinado ponto, ficaram desconfortáveis com a experiência. E a gente ficou muito curioso do porquê e fomos analisar isso. E aí eles falaram, só para vocês terem uma ideia como é importante os desdobramentos. Eles são deficientes visuais e nós tivemos uma preocupação muito grande de facilitar a jornada deles com descrições. E eles gostaram muito, porque realmente o pessoal do Aquarrio tem uma preocupação, o educativo deles é muito bom nesse sentido. Mas quando eles passavam um determinado ponto, todos tinham uma certa frustração. Adivinho por quê? Porque não sei se vocês conhecem o Aquarrio, em um determinado momento tem um quiosquezinho de pipoca. E eles ficaram muito incomodados, né? Porque aí eles chegaram no final e disseram assim, a experiência imersiva foi tão boa, a gente se sentia quase dentro do oceano, até chegar a pipoca, né? Porque como é que o oceano com cheiro de pipoca quebrou toda a minha jornada de imersão? Então, assim, parece bobo, mas é muito importante quando a gente chega a um nível de sofisticação, de melhoria da experiência, principalmente com esse tipo de pessoas que têm deficiências e que precisam do suporte. Essa é só um breve relato do que a gente está fazendo. A gente está fazendo muito mais coisas, e aí é bacana porque a universidade, nos últimos anos, tem feito um esforço muito grande de se aproximar, né, dos problemas da sociedade. Ela saiu do castelo, né? Porque a gente tinha muito uma percepção antiga de a gente ficar enclausurado lá fazendo pesquisa e não trazer essa pesquisa para a sociedade. Pelo menos o grupo que eu represento, e hoje, felizmente, muitos, estão fazendo o que nós chamamos de pesquisa aplicada, né? Essa pesquisa que traz benefício direto para a sociedade. Eu acho que isso é importante. E bacana, né, ver consultorias e empresários reverberando essas práticas de forma muito positiva. Isso é muito legal. Muito bom, obrigada. Sabe que a gente trabalha muito lá no SESC, no CREI, com a Camila Alves, que é professora da UF, que é uma mulher cega que trabalha com um conceito que é muito interessante, que é o da acessibilidade estética, né, que quebra um pouco essa discussão de que acessibilidade para a pessoa cega é só audiodescrição, é só descrição, né? Muitas vezes a descrição atrapalha, porque você está diante de um trabalho artístico que você precisa né, fazer um deslocamento, e aí se eu já te antecipo o que é, você não faz, né? E aí você perde a experiência, né, que você poderia ter. Então, esse foco na experiência ele é muito importante, né? Porque não é sobre comunicação e informação apenas. Vou te informar o que está acontecendo aqui. É te possibilitar ter uma experiência de imersão, de descoberta, de conexão, né? E todas as pessoas podem ter essa experiência, né? A gente é que tem que criar as condições, né? E aí, Lucas falou tão rapidinho, eu vou te pedir para agora pegar você tem né? Apresentar um pouquinho melhor aí a sua fala e já aproveitar e fazer uma conexão com as outras falas, né? Porque o professor Carlos falou muito dessa questão do trabalho em rede, né? Mostrou como o laboratório está em rede com tantas outras organizações, como isso é chave, né, para lidar com um desafio complexo, né? E você está em rede com a experiência, outra experiência também, né? Então fala um pouquinho aí dessa experiência de vocês e de como vocês fazem essas amarrações aí também. Maria, eu no início comentei das duas perguntas mais feitas pelos brasileiros agora, né, da Odete Reutemann, e como começar a fazer, como começar a trabalhar a diversidade e a inclusão. Bom, é claro que, em primeiro lugar, é ouvindo quem a gente tem internamente,
ouvindo o que pessoas, especialmente pessoas de grupos minorizados, têm a dizer externamente. Esse é o trabalho do professor e, com certeza, isso impacta muito o trabalho da Ana Lu lá no Grupo ITER. E isso é muito importante. E aí eu trago para vocês, para além de uma apresentação somente, que eu vou fazer, tá? Aqui nesse QR Code vocês podem se conectar comigo e a gente seguir nessa conversa. Mas no final dessa minha apresentação eu vou dar um presente para que todo mundo saia daqui com condição de começar, de entrar nessa rede, que é a Blend Edu e os produtos que a Blend Edu oferece. Então, a Blend Edu é uma startup de inovação focada em diversidade e inclusão, fundada em 2018, e que de lá para cá vem oferecendo produtos e serviços com foco em diversidade e inclusão para empresas dos mais diversos tamanhos, das mais diversas áreas, dos mais diversos níveis de maturidade em diversidade e inclusão. Então, é muito comum para a gente receber perguntas do tipo: eu não sei nem o que eu não sei sobre diversidade e inclusão, vocês podem me ajudar? E é claro que a gente pode, né? Quando a gente está falando de turismo, e essa é uma área muito importante para gerar conexão e sentimento de pertencimento, isso é ainda mais importante. Então, contem muito comigo e contem muito com a gente, com esses profissionais que estão aqui, para iniciar, ou para dar continuidade, ou para reestruturar a área ou ações de diversidade e inclusão dentro das empresas de vocês. Então, a gente tem essas experiências com diversas empresas de diversos tamanhos, como eu já falei, e já impactamos mais de 100 mil pessoas, mais de 150 empresas. Temos um NPS, que é o nível aí de recomendação na zona de excelência, o que é bastante interessante, é muito bom. Nós temos uma série de produtos e serviços que podem ajudar diferentes empresas e diferentes grupos dentro das empresas, para além de treinamentos, workshops, rodas de conversa. A gente trata também, como a própria Malu falou, de desenvolvimento de governança em diversidade e inclusão, de censos de diversidade e inclusão, ou seja, eu quero conhecer um pouco mais da demografia de quem eu tenho aqui internamente e entender onde é que essas pessoas estão concentradas, essas pessoas diversas estão concentradas. Aqui entre nós, geralmente, a gente vê muita diversidade na base e essa diversidade vai diminuindo no que vai aumentando a hierarquia, né? Acho que a gente consegue reconhecer isso na maioria das empresas brasileiras. E aí a gente estrutura um plano de ação para que a gente possa, inclusive, lembra daquele turista estrangeiro que vem para cá e acaba não vendo essa pluralidade, para que ele tenha contato com essa pluralidade, seja no atendimento ou seja percebendo que dentro das lideranças da nossa empresa existe também uma diversidade que existe no Brasil, né? E aí, seguindo aqui, alguns cases de sucesso da gente. A gente desenvolve projetos de treinamento, de consultoria. Nós temos, eu não sei se vocês fazem Duolingo, né? Eu estou agora mestre em italiano no Duolingo. Nós temos como se fosse o Duolingo da diversidade, em que você aprende um pouco todos os dias na nossa comunidade de aprendizagem, que é o Diversidade SA. Todo dia uma aula e isso é contratado por pacote. Então, a partir de 4 pessoas pagam uma vez por ano, você tem uma série de cursos assíncronos e você pode também oferecer para a sua empresa masterclasses com grandes nomes, como Drauzio Varela, Daiane dos Santos, Lázaro Ramos, que a gente já fez para a sua empresa. Ou seja, você não precisa contratar essas pessoas, você pode só exibir ao vivo para toda a sua equipe. E aí a gente tem alguns projetos de excelência. O último que eu participei foi excelente e foi inclusive para pessoas com deficiência na TIM. Então, existe, é claro, e eu acho que vocês estão cientes disso, um certo backlash com relação à diversidade e inclusão globalmente. No Brasil, a gente tem uma legislação muito forte focada em pessoas com deficiência e a nossa própria Constituição fala muito em equidade de pessoas e equidade de representatividade, para que nós tenhamos nos espaços profissionais possibilidade de entrada e desenvolvimento da pluralidade que a gente tem fora desses espaços profissionais. Isso é muito importante a gente levar em consideração. E aí, como começar? Né? Como é que eu saio do zero? Como é que eu vou me desenvolvendo? Aqui, esse é o presente que eu trouxe para vocês. Aqui vocês podem acessar o nosso toolkit de diversidade e inclusão. A nossa caixa de ferramentas de diversidade e inclusão que vai desde calendário promocional com foco em diversidade e inclusão, até uma série de canvas onde vocês podem desenvolver um plano de liderança inclusiva, um plano de cultura inclusiva. Vocês podem desenvolver a estruturação de grupos de afinidade, que são muito importantes para a gente ter embaixadores de diversidade e inclusão dentro da nossa empresa, inclusive para receber os nossos clientes.
E essa já é uma forma de contato com a gente. Então, eu estou aberto aqui para muitas conversas, para fazer muitos negócios com vocês. Tenho certeza que não só eu estou aqui para isso. E agradeço demais a oportunidade. Obrigada, Lucas. Já saímos aí com a mão na massa. Vou aproveitar esses 2 minutinhos finais para os nossos outros 2 convidados fazerem sua consideração e fechar aqui a nossa mesa, por favor. Eu acho que dá pra ouvir. Não, mas aí a gente faz o rodízio. Eu acho que teve um ponto que tanto o professor Lucas trouxe em alguns momentos, que são os erros e acertos e conexões. Eu acho que a gente, quando fala principalmente de diversidade e inclusão, o Lucas trouxe um ponto que todo mundo tem muitas dúvidas e quer entender cada vez mais sobre o tema. Principalmente olhando aqui a minha caixinha até como empresa, recebendo não só o visitante, mas também um novo colaborador. A gente não tem todas as respostas, a gente tenta se preparar para que realmente a gente tenha, a gente tenta preparar os nossos times, então grande parte da galera que está aqui apoia toda essa operação, recebe todo esse time e esse visitante que está com a gente, mas procurar entender cada vez mais e ter essas respostas e principalmente buscar parceiros que possam apoiar a gente nessas respostas. Então, cada vez mais a gente criar essa rede de apoio para que realmente a gente consiga transformar a sociedade, transformar não só as salas de aula, transformar o mercado de trabalho, mas que a gente cada vez mais tenha atrativos que sejam realmente receptivos, acolhedores para qualquer pessoa. Então, eu acho que é uma corrente que a gente precisa realmente trazer no nosso dia a dia. Carlos Alberto, por favor, suas palavras finais. Eu não sei se dá para ver o vídeo, dá para ver um minuto? Dá para pôr aí o vídeo de 1 minuto? Um minutinho. E a gente fecha com ele? Enquanto isso, eu vou usar também o meu tempo final. Primeiro, eu queria ressaltar uma palavra que o Lucas falou de equidade, né? Eu acho que muitas pessoas fazem confusões ainda com os termos, mas eu queria fazer uma provocação final. Não confundam o respeito pelas diferenças com equidade e a questão da alteridade, né? Na verdade, o que a gente discute muito e que eu acho importante, assim, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, nós temos direitos iguais e temos que ser respeitados de forma igual, mas na verdade nós temos necessidades diferentes. Então, no meu projeto a gente trabalha sempre focado nesse aspecto. Porque é uma forma de preconceito ficar nessa máxima. Somos todos iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes, mas temos direitos iguais. E aí caímos na questão da equidade. E a outra questão, que faço também uma provocação, não tenham receio do desconhecido. Estudem, se informem, não é? Porque essas pessoas têm realmente características que precisam ser conhecidas para que a gente possa, né, socialmente, ter um convívio adequado. Existe muito mito, muitos conceitos equivocados a respeito dessas pessoas com deficiências neurodivergentes. Então, para que as barreiras sejam superadas, muito mais que a questão arquitetônica, temos que ter uma mudança comportamental. Essa é a minha mensagem. Obrigado aí pela oportunidade. A Universidade Federal Fluminense está à disposição de vocês e o núcleo de projetos também. Obrigada. Vamos dá para ver o vídeo? Será que o turismo que oferecemos é realmente para todos? O projeto Maré de Inovação nasceu com o propósito de mudar esse cenário, tornando o turismo mais acessível, inclusivo e transformador. A partir da experiência de visita ao Aquarria, o projeto investiga como cada pessoa percebe, sente e interage com o espaço, identificando barreiras físicas, sensoriais e comunicacionais, propondo soluções inovadoras para atender os públicos. Descobrimos como vemos o turismo pelos olhos de quem enfrenta barreiras todos os dias.
Essas mudanças sensoriais revelam um turismo mais humano, um turismo ativo, paciente e evitando com diversidade, envolvendo pessoas com deficiência como co-criadoras de soluções, e não apenas como visitantes. Mais multiacessibilidade, o projeto promove empatia, inclusão e pertencimento, que o turismo só é verdadeiramente transformador quando uma aliança do Maravilha. Obrigada, obrigada a vocês todos, obrigada à nossa mesa. A gente sai com esse gostinho de quero mais, mas é bom porque a gente fica conectado aí, todo mundo deixou seus contatos. E aí, no próximo salão, quem sabe, onde você está aqui com a gente também apresentando o seu case. Obrigada, gente. Até a próxima.